pessoal do Direito Civil, eu, professora Daniela Matar, com vocês em Pessoas e Bens, parte geral do Código Civil. Vamos abordar os direitos de personalidade nessa aula de número 3, tá bem? O que vem a ser, então, os direitos de personalidade? É a aptidão genérica que o sujeito tem como titular para contrair direitos e obrigações na órbita jurídica. Todas as vezes que nós falamos em direitos de personalidade, uma dica para os senhores, nós estamos falando da integridade física, da integridade moral e da integridade intelectual do sujeito. E mais uma outra dica, professora, se nós estivermos falando, por exemplo, do corpo, do cadáver, da voz, nós estamos falando de uma integridade física. Se nós estamos falando da honra, da imagem, da identidade pessoal do sujeito, nós estamos nos reportando à integridade moral do sujeito. E se nós estamos falando da liberdade, da privacidade, nós estamos falando da integridade intelectual do sujeito. Seja esses direitos da personalidade focados como a integridade física, moral e intelectual, surge de um mega princípio constitucional que nós temos, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, todas as vezes que nós falamos de direitos das personalidades, nós estamos falando de direitos absolutos, direitos inatos, direitos vitalícios, direitos extrapatrimoniais, tá bem? Direitos irrenunciáveis, direitos erga omnes. E por isso, todas as vezes que houver a violação do direito de personalidade, todas as vezes, então, que houver uma violação da integridade física ou da integridade moral, bem como da integridade intelectual do sujeito, de acordo com o artigo 12 do Código Civil, bem como 186 e 927 do Código Civil, insere-se, então, em perda e danos. Então, aquele que se sentir ofendido, aquele que tiver a sua integridade física, moral ou intelectual violados, poderão se socorrer do Poder Judiciário para pleitear uma indenização, um ressarcimento face aos prejuízos que houveram ou que sofreram diante dessa violação desses direitos. Tudo bem, galera? Então, o artigo 12 do Código Civil proclama perdas e danos se houver a violação dos direitos de personalidade. Tudo bem? Além disso, quando nós falamos do direito da personalidade ou os direitos de personalidade, nós não podemos deixar de falar a respeito do artigo 13 do Código Civil. Ou seja, o que reza o artigo 13 do Código Civil? Que, como regra geral, nós, sujeitos do direito, não podemos dispor do nosso próprio corpo, seja reduzindo o nosso corpo ou dispor de forma total do nosso corpo, através, por exemplo, de uma cirurgia, salvo com autorização médica. Então, todas as vezes que nós vamos realizar uma disposição do nosso corpo, nós precisamos de uma autorização médica para que isso seja feito. E nesse momento agora eu abro um parêntese com os senhores de grande importância. Como falar ou como então fazer em relação aos transexuais hoje? Porque de acordo com o provimento 73 que nós temos do Conselho Nacional de Justiça, hoje, de forma extrajudicialmente, poderá os transexuais, bem como então os próprios transgêneros, alterar o seu nome, mesmo sem cirurgia de redesignação de sexo, tá? Realizar a alteração desse nome no próprio cartório, no registro civil das pessoas naturais, de forma extrajudicial. Então, isso é muito bom entender, porque quando nós estamos trabalhando em relação a essas minorias, como os transexuais, como os imigrantes, como os negros, como os deficientes, como as próprias mulheres, nós temos que trabalhar com essa minoria não diante de um direito à diferença, mas um direito diante da diversidade. Porque, galera, é muito, nesse momento importante, eu diferenciar para os senhores o direito à diferença e o direito à diversidade. O que é o direito da diferença? Ah, Dani, todos somos iguais perante a lei. Mas que igualdade é essa? Será que essa igualdade funciona? Tá? Porque quando eu trabalho com o direito à diferença, eu traço um comportamento, de um comportamento normal para um comportamento anormal. O normal é aquilo que a maioria faz pela psicologia jurídica e o certo para o direito é aquele que age de acordo com a lei. Então vejamos, galera, se para a psicologia jurídica certo
é aquilo que a maioria faz, então o normal, o certo é o que a maioria faz. Pensemos então em uma situação que eu estou em uma sala de aula em que a maior parte dos alunos esteja colando. Isso é o certo? Isso é o normal? Vejamos que essa questão de normalidade, padrão de conduta normal visto pela psicologia jurídica, ele é relativo. E quando nós estamos trabalhando com direito, certo é nós estarmos diante da lei sem que a infringimos. Mas será que todas as vezes que nós estamos do lado da lei, mesmo que não estamos a infringindo, nós estamos tendo a justiça? Nós estamos proclamando a justiça? Então perceba que quando a gente trabalha com a diferença, trabalhando com o grau de conduta, com o comportamento de conduta do que é certo ou do que é errado, isso é muito relativo. E isso não nos atende. Quando a gente trabalha com o direito à diversidade, ele sim vem nos trabalhar. Porque o direito à diversidade, eu não tenho um padrão de conduta estabelecido do que é normal, do que é certo, do que é anormal, do que é errado. Mas sim que todos podem ser aquilo que querem ser. Porque como há um ditado de um grande filósofo e sociólogo, não há liberdade enquanto um só indivíduo não goze da mesma liberdade que eu. Então, por isso é que nós temos que trabalhar a igualdade, então, no sentido de que trabalhar com os desiguais na medida da sua desigualdade, trabalhando com o direito à diversidade. Então, por isso, trabalhando com todos os aspectos das minorias em relação à mulher. A mulher nos dias de hoje, ela é violentada, ela é marginalizada, ela é propriamente sofre agressões físicas, morais. A todo momento essa integridade física, moral e intelectual está sendo violada, não só da mulher, mas em relação à própria questão do homoafetivo, em relação aos transexuais, em relação aos imigrantes, em relação aos pedintes, aos mendigos, aos deficientes, aos negros. Então, galera, esse parênteses que eu fiz nesse momento agora é porque nós estamos falando do direito de personalidade, ou dos direitos de personalidade, a não violação à integridade física, moral e intelectual do sujeito. E lembrando que essa violação, ela é passível de perdas e danos, ela é passível de danos morais. E então, em relação ao transexual, diante de todos esses direitos de personalidade que eu estou dizendo para os senhores agora, e em relação à própria questão da cirurgia, tá? Hoje, de acordo com o provimento 73 de 2018, realizado pelo CNJ, poderão os transexuais dirigirem-se ao registro civil das pessoas naturais e pleitear a alteração do nome sem mesmo ter realizado a cirurgia de redesignação de sexo, sem nenhum tipo laudo médico ou laudo psicológico que comprove essa questão da transexualidade. Então, um adendo para os senhores em relação ao artigo 13 do Código Civil e aos demais que nós estamos estudando, tá bem? Além disso, eu estou falando de perdas e danos. Então, não somente a pessoa natural, mas a pessoa jurídica já é passível diante da súmula 227 do STJ de que a pessoa jurídica também sofre dano moral, porque ela tem honra, ela tem imagem. Tá bem, pessoal? Bom, partindo um pouquinho, nós temos o artigo de número 14 que fala que haverá a disposição gratuita, galera, gratuita do corpo para fins altruísticos, para fins filantrópicos, para fins científicos. É um dado muito importante para os senhores também. E dentro do direito de personalidade, eu não poderia também deixar de fazer um comentário a respeito do direito do esquecimento, que foi um RESP que nós tivemos, tá? E o que significa, Dani, o direito de esquecimento? É o direito de estar só, é o direito de ser deixado em paz. Por mais que um fato tenha acontecido de forma verídica, esse fato ele não tem que se proclamar por um bom período ou por vários anos na mídia, em público. Isso face a quê? A integridade física, moral e intelectual do sujeito. A privacidade, o segredo, a liberdade, que estão lá no artigo também 20 e 21 do Código Civil, bem como aglomerado no próprio princípio da dignidade da pessoa humana. Galera, era o vídeo que eu gostaria de falar para vocês acerca do direito de personalidade. Dentro do direito de personalidade também eu quero trabalhar um pouco mais com vocês a respeito do nome, mas para que eu não faça um vídeo muito corrido, eu vou terminar e volto para a aula de número 4, falando sobre um dos principais direitos de personalidade que nós temos, que é o nosso nome. Galera, siga as dicas de direito civil postadas diariamente no meu Instagram,
prof.daniela.matar. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, curta, inscreva para que sempre o sininho possa tocar e você possa sempre estar aí atualizado com os vídeos que eu vá postando, e compartilhe o canal. Um super beijo, até o próximo vídeo.